representando hoje o Clube de Engenharia. O nosso presidente Davi foi submetido a uma cirurgia e eu, na condição de vice-presidente, estou fazendo aqui as vezes do Davi. E gostaria de primeiro agradecer a presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, né? E vamos aí para a nossa palestra do Clóvis Luciano, que com esse tema aí de muita importância, atual. Não sei mais não, já vou passar a palavra logo para ele, mas então a gente precisa de realmente dar as boas-vindas a ele e desejar sucesso aqui na palestra, importante demais nesse tempo que nós estamos vivendo. Atual para você já está com o microfone. Pronto, a minha vez? Pode falar. Você precisa do microfone, você precisa desse também, que esse é só para o Instagram. Tá. Então vai precisar. Ok, boa noite, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos e muito obrigado ao Clube de Engenharia por mais essa oportunidade. Eu sou uma pessoa do Norte, eu fui criado no Amapá, me formei no Pará, minha mãe é de Óbidos, meu pai é do Marajó, então eu sou um amazônio da puro sangue. Já trabalhei fazendo projetos ou construções em todos os estados da Amazônia, com exceção do Acre. Então já andei por lá tudo. Depois também vim aqui para o Sul e fiquei por aqui. Essa palestra, a ideia surgiu quando eu resolvi fazer um atlas da Amazônia. Eu sempre gostei muito de geografia, como geógrafo amigo ali, e sempre gostei muito também de pesquisas territoriais, essas coisas. E indo algumas vezes nos Estados Unidos, eu acabei visitando lá a sede da National Geographic e tive acesso às oficinas dele e vi como eles fazem aqueles produtos fantásticos, que todo mundo gosta. E disse, poxa, eu vou aprender. Voltei aqui para Brasília, me matriculei na UNB, fui fazer geoprocessamento, cartografia, estudei meio ambiente e aprendi a mexer com ArcGIS, com Adobe Illustrator, essas coisas, para poder traçar o mapa, né? E pesquisei na internet e vi que não existia nada de Atlas da Amazônia. E quando começou essa história de cópia, eu digo, pô, vai ser uma hora boa, né? E peguei e trabalhei 1 ano e pouco sem esse Atlas da Amazônia. Procurei uns 10 ajuda para patrocinarem. Ninguém queria, até que eu peguei e transformei a minha empresinha de engenharia em empresa de edição de livro, de papapá, também isso. E eu hospedei a proposta no site da Petrobras, da Hidro, da Vale e tudo. Para surpresa minha, a Vale me chamou, disse que tinha interesse, pediu meu currículo, eu mandei um currículo de engenheiro e eles ficaram assustados, né? Ué, você nunca editou um livro? Você não... Não, eu nunca fiz, eu sou engenheiro, mas eu sei fazer isso aí. Aí eles toparam o orçamento que eu apresentei e só me pediram uma coisa, que se eu topava ser acompanhado por um cara especialista em edição de livro. Tudo bem, vai ser uma ajuda, né? Para me orientar como classificar, que primeiro capítulo, segundo, terço, essas coisas. Resultado, fiz o livro, está na gráfica, sai dia 5, agora vão sair 6.000 volumes para distribuir lá na COP. É um livro em inglês e português. E com base nisso é que eu resolvi fazer essa palestra. Então vamos lá. Primeira coisa, vou dividir nesses capítulos aí a Amazônia brasileira, história, os povos originários tradicionais, cultura e infraestrutura. Bom, primeiro daquele atlas lá em cima, aquele mapa lá em cima, é um mapa do mundo inteiro, onde em verde aparecem as florestas do mundo. Então a Amazônia não é a maior floresta. A maior floresta é a floresta do Canadá e a da Rússia, mas são florestas de coníferas, florestas geladas de muito pouca vida silvestre. Florestas tropicais, a maior do mundo é a Amazônia. A outra que tem grande é a do Congo e a outra que tem grande é da Indonésia e sudeste da Ásia. A nossa é a mais bem preservada de todas ainda. A diferença é que florestas temperadas são de muito pouca vida. Você vê onde tem muito pinheiro e essas árvores diferentes, passarinho nem pousa lá. Já nas árvores da tropicais a coisa é diferente. Aqui na América do Sul, então, está marcado onde está a Amazônia, com esses traços em azul mostrando os famosos rios voadores que absorvem a evaporação que vem do Atlântico, fazem chuva na Amazônia, absorvem umidade da Amazônia e, ao se chocar com a Cordilheira dos Andes, desviam para o sul e sudeste, irrigando toda a nossa região centro-oeste, sudeste, sul e parte da Bolívia, Paraguai e Argentina ainda. Graças a isso, nós temos chuvas por aqui, ok? Bom, comparando a Amazônia, agora voltando um pouco naquele anterior, só para mostrar isso aqui.
eu estou mostrando a comparação da Amazônia com este ato. Aqui está na projeção de Mercator e aqui está na projeção de Robertson. A Mercator, ela deforma muito a imagem, porque quanto mais longe quanto mais alto é a latitude, ou seja, mais próximo dos polos, mais deforma os países. Então, vi aqui, a Groenlândia parece maior que a África. Na Groenlândia, na realidade, é 1/10 da África. Então, eu estou mostrando, comparando na projeção de Mercator, que compara mais ou menos o tamanho real de cada região. Se eu pegar a Amazônia aqui e comparar com esses países do norte, ela parece pequenina, mas na realidade não é. Já com esse tipo de projeção, ela parece muito mais real o tamanho de todos os países. Então, mostrando aqui, comparando com o primeiro mapinha ali, comparando com o Oriente Médio, os países em volta ali, o tamanho que a Amazônia se assume, aqui comparando com a Europa, aqui comparando com o Extremo Oriente, com China, Japão, Índia, e aqui comparando com a América do Norte. Ela é uma área muito grande, tem quase 7 milhões de quilômetros quadrados, e se fosse um país, seria o 7º país do mundo em dimensão. Só é menor do que a Rússia, Canadá, China, Estados Unidos, Brasil e Austrália. Aqui está mostrando em gráfico o tamanho proporcional na escala vertical. Bom, vamos chegar na Amazônia agora. A Amazônia, quando a gente fala em Amazônia, tem que entender que tem duas grandes coisas que se separam. Primeiro, a floresta amazônica, que é o bioma, essa linha vermelha aqui, que engloba 9 países. E a bacia do Rio Amazonas, que é essa linha azul aqui, que está junto com a verde, que é o Tocantins, que engloba 7 países. As duas têm tamanho equivalente, se incluir o Tocantins como bacia do Amazonas. Tem autores que incluem, tem autores que não incluem, que acho que é separado. Isso nós vamos observar aqui daqui a pouco. Bom, aqui mostrando primeiro só a floresta amazônica, o bioma, que cobre esses 9 países, sendo que a maior parte deles está no Brasil. Quase mais da metade da Amazônia está no Brasil. E só que países como Guiana, Suriname e Guiana Francesa são 100% cobertos pela floresta amazônica. O Brasil é 40%. Agora aqui mostrando a bacia do Rio Amazonas. A bacia do Rio Amazonas abrange 7 países, a Guiana e o Suriname estão fora, o Suriname e o Guiana Francesa estão fora, e a Guiana tem um pedacinho só dentro da floresta amazônica, da bacia do Rio Amazonas. A bacia do Rio Amazonas abrange uma série de rios, que são com 25 mil quilômetros de rios navegáveis. Isso existe porque ela é uma grande região plana e coberta de muitos rios. Se vocês observarem essa linha aqui, estou apertando errado. Essa linha aqui limita praticamente o limite do Planalto Central Brasileiro, que a bacia drena as águas do Planalto Central Brasileiro, dos Andes e do Planalto das Guianas. Essas linhas que definem aqui é uma linha que passa mais ou menos entre Tucuruí, Altamira, Itaituba e Porto Velho, ou seja, onde o Planalto vai e cai na bacia do Rio Amazonas, e é onde exatamente se fizeram as grandes hidrelétricas de lá, de Tucuruí, Belo Monte, a projetada de Santo Antônio do Jari, Santo Antônio do Tapajós, e aquelas duas perto de Porto Velho, aquelas duas do Madeira, perto de Porto Velho, de Giral e Santo Antônio. A mesma coisa acontece no lado norte. O Planalto das Guianas vem e cai mais ou menos nessa região aqui, onde encontra o Jari com Santo Antônio, o Trombetas com o Porto de Cachoeira Porteira e o Rio Atumã com Balbina. E depois vai se estende para cá, você vai ter cachoeira lá em cima. Então toda essa grande bacia aqui é navegável. Ok? E drena essas grandes regiões. Aqui a diferença que se diz que o Tocantins, alguns autores consideram que não é parte da bacia amazônica, mas eu acho que é, porque se você vê aqui na Foz, olha o que acontece aqui na Foz, aqui está o Rio Amazonas, aqui está o Xingu, grande parte dele realmente sai em frente a Macapá, entre Macapá e a Ilha do Marajó, mas uma parte dele, 15%, 10 a 15%, desvia pelo sul da Ilha do Marajó e sai aqui, no Rio Pará. Rio Pará é onde chega o Tocantins. Ou seja, na realidade, isso aqui é um grande estuário do Amazonas, que a grande parte da água sai por aqui, mas uma parte menor sai por aqui também. Então, dentro desse conceito, o Tocantins faz parte da bacia do Amazonas, ok? Aqui está mostrado os principais afluentes e suas bacias. O destaque é para a bacia do Madeira, que é gigantesca. Aqui cabe a França cabe 4 vezes aqui dentro dessa bacia, para ter uma ideia do tamanho. As outras maiores são Tocantins, Negros, Xingu e Tapajós.
aqui mostrando as 4 maiores, aqui é a extensão de cada um desses rios. Aqui tem outro fenômeno interessante que tem na Amazônia. O rio lá tem cores. Tem rio de água barrenta, tem rio de água preta e tem rio de água clara. Eles são basicamente, os da fronteira, os que vêm dos Andes, são basicamente de água barrenta, que é o Amazonas, uma dos rios maiores. Os que do lado norte tem basicamente água preta, como o Negro, e daqui da margem sul, como o Tapajós e o Xingu, tem água mais clara. Esse fenômeno é interessante, que ele aparece nas imagens quando tira a fotografia dos rios. Aqui encontro do rio Aripuanã com o rio Madeira, em frente da Nova Aripuanã. Água clara, água barrenta. Aqui encontro do Tapajós, aqui o Tapajós com o Amazonas, aqui em frente a Santarém. É o mesmo fenômeno, o Tapajós tem águas claras. E outro que é notável também em frente a Manaus. Aqui o Rio Negro, em frente a Manaus, aqui o Solimões. O Amazonas chama Solimões esse trecho. Daqui para frente chama Amazônia. Eles andam em torno de 5 a 6 quilômetros sem se misturarem, porque tem uma diferença de temperatura entre o Negro e o Solimões e diferença de pH também, então eles demoram um pouco a se misturar. Aqui a foz do Rio Amazonas tem alguns aspectos interessantes. Aqui a gente nota que está o Amazonas sendo aqui está o Xingu. O limite entre o Pará, entre o Brasil e a Guiana Francesa, e a quantidade de lama que o Amazonas joga no oceano. Por isso, não existe nenhuma praia na costa do Amapá e da Guiana. Todos são praias de areia com lama ou manguezais. Manguezais muito bem nutridos por todo esse material que o Amazonas joga lá, que vem muita matéria orgânica junto. Já a costa do Pará, a partir de Vigia para a direita, tem praias, porque tem pouca influência da lama do Amazonas aqui. Está mostrado também essas linhas aqui, mostram até onde vai a influência da maré no Rio Amazonas. Aqui está dando a diferença entre maré baixa e maré alta, né? Não é nível de maré, é amplitude de maré, ok? Chega praticamente até a foz do Xingu. Por que essa lama é toda arrastada para o norte? Por efeito da corrente sul equatorial que passa aqui na costa. Ela arrasta a lama e joga lá para o norte. E aqui estão as áreas que estão sendo disputadas agora para a perfuração de petróleo. A primeira liberada pelo IBAMA foi essa aqui. Bom, vamos agora estudar a Amazônia brasileira. Quando eu comecei a fazer esse Atlas, eu pensei em fazer a Amazônia toda. Mas a dificuldade de conseguir dado na Bolívia, no Peru, no Equador e tal, é fantástica. Então, eu desisti e trouxe só para a Amazônia brasileira. Aqui está ela, a área que ela ocupa, 60% do território nacional. Os biomas que existem na Amazônia Legal, o bioma amazônico, cerrado e pantanal. E aqui estão os estados que fazem parte da Amazônia. Os maiores são Pará e Amazônia, os mais populares são Pará e Maranhão. Os que têm maior PIB é o Pará e Mato Grosso, e os que têm maior PIB per capita é Mato Grosso. É o único que tem PIB per capita acima da média nacional. Todos os demais estados da Amazônia têm PIB bem abaixo da média nacional. Aqui vou mostrar um pouco das terras protegidas. Aqui está mostrado só área militar e áreas quilombolas. Todas essas manchas vermelhas são áreas quilombolas. O próximo são terras indígenas, essas áreas em amarelo. O próximo são áreas de preservação integral, essas áreas em verde. E o próximo são áreas de preservação parcial, essas áreas em verde claro. São de uso sustentável. Isso para se ver a quantidade de terras que eles têm protegidas na Amazônia. As mais bem protegidas são as terras indígenas, são as menos invadidas. Aqui está a definição de cada uma que tem naquela reserva, são reserva biológica, parque nacional, monumentos da vida floresta, florestas nacionais, etc. Aqui tem um mapa, esse mapa eu copiei do site do MAP Biomas, que mostra a situação atual da Amazônia em termos de tropização. A área em verde é a área que tem florestas, floresta natural preservada ainda. Essa aqui. Áreas que tem meio verde e meio amarelo, tipo isso aqui, aqui e aqui, são áreas naturais que não são florestas, são savanas, campos, mas tudo natural. As áreas em amarelo claro, em bege, são áreas desflorestadas que funcionam como pastáveis hoje em dia. São fazendas de criação de bovinos, principalmente. As áreas em roxo são áreas de plantação de agricultura, basicamente milho, soja e algodão. Aqui no Mato Grosso e aqui no Mato Piba. E as demais são áreas, rios e lagos. O que interessa no fim é que o estado mais bem preservado é o Amapá, seguido do Amazonas.
E aqui se vê a quantidade o percentual ainda preservado que tem lá. Toda essa área verde, mais essa área amarela, mais essa área azul, essa área vermelha. O que tem de devastado é isso aqui. Devastado não, foi mudada a natureza, está hoje se colhendo animais e plantando soja, milho, etc. Então 73, 80 e pouco por cento está preservado. Bom, vamos um pouco de história da Amazônia agora. Eu não vou contar a história toda, que ela é muito longa. Então aqui tem todos os eventos que ocorreram ao longo de todas as épocas, mas o que vai interessar para nós é esse aqui. Isso aqui é um mapa que foi feito pelo pessoal da FAI, da USP, com base em pesquisas arqueológicas feitas na Amazônia. Eles imaginaram como seria a Amazônia 1000 anos antes da chegada do Cabral, mostrando as áreas que são de maior população, basicamente as margens dos grandes rios, as áreas de culturas diferenciadas, as áreas de geoglifos que foram descobertas agora de 10 anos para cá, que são resíduos de construções em terra embaixo da floresta, que se conseguiu descobrir só com imagem de radar, que atravessa a floresta e pega o relevo lá embaixo. Tem uma área gigantesca de hieroglifos de todos os tipos aqui, que são construções grandes, e até hoje ninguém descobriu o que é que eram na realidade. Tem muita especulação, muita imaginação. E cada pontinho preto desse aqui é um sítio arqueológico. Tem milhares de sítios arqueológicos espalhados lá pela Amazônia, ok? Outra coisa, como se deu a povoação da Amazônia. Nesse mapinha pequeno está mostrando primeiro em vermelho por onde vieram os povos nativos, que vieram atravessaram da Ásia para a América. Todos os estudos que se fez até hoje praticamente comprovam que veio pelo Estreito de Bering, de lá eles desceram da América do Norte até chegar na Amazônia, chegar na América do Sul e povoar a Amazônia por aqui. Depois vieram os europeus, depois vieram os africanos, conduzidos como escravos, depois vieram nordestinos e sudestinos. Isso se deu assim. Aqui está mostrando como foi com a chegada dos indígenas, dos povos originários, que vieram basicamente descendo o curso dos grandes rios. Depois, portugueses que vieram fazendo o caminho contrário, subindo o curso dos grandes rios. Depois, africanos que vieram escravizados e foram impostos à força que habitasse aqui a Amazônia. Depois vieram nordestinos, basicamente a partir de 1840, para exploração de borracha, basicamente no Acre, sudeste do Amazonas e Rondônia. E depois deles vieram os sudestinos, a partir de 1970, que vieram para expandir as áreas agrícolas aqui, que hoje ocupam grande parte de Rondônia, Mato Grosso, sul do Pará e a área do Mato Piba. Aqui tem outra coisa interessante, que além desses 4 povos que são hoje os amazônicos, a mistura dos amazônicos resulta dele, nós tivemos também outros povos minoritários, mas que tiveram uma importância cultural e econômica muito grande, que foram primeiro os japoneses. A partir de 1930, eles tiveram uma colônia da Vila Amazônia aqui em Parintins e outra em Tomiaçu. A de Parintins desapareceu durante a Segunda Guerra Mundial. E quando chegou a Segunda Guerra, pegaram tudo que é japonês e prenderam aqui em Tomiaçu. Lá virou um grande campo de concentração. Foi o primeiro e o único que existiu na Amazônia até hoje. Ficaram cerca de 300 famílias de japoneses, alguns alemães e alguns italianos, isolados aqui até o fim da guerra. Tiveram também colonizações de sírio-libaneses, nessas bandeirinhas vermelhas, que são basicamente nas capitais e algumas cidades do interior. Também judeus sefaraditas, se instalaram basicamente nas mesmas cidades que os sírio-libaneses. Esses judeus sefaradistas e os sírio-libaneses, hoje praticamente não tem nenhum deles no interior. Todos eles vieram para alguma cidade do interior, mas depois que os filhos se formaram, eles foram para as capitais. E daí não voltaram para o interior. Então eles têm basicamente em Manaus e Belém. Fora os que saíram da região. Né? E tem também uma coisa interessante aqui, uma colônia de cristãos que vieram do Marrocos, em Mazagão. Mazagão em árabe quer dizer água quente. Eles tinham uma cidade muito interessante no Marrocos, chamada Mazagão também, que era uma grande fortaleza de apoio dos portugueses da colonização da África. E depois que os muçulmanos começaram a dominar aquela região, eles ficaram muito restritos àquela fortaleza. Até que chegou um ponto que deu aquele terremoto em Lisboa, Portugal ficou sem dinheiro para sustentá-lo e disse, tem que sair daí.
Pegaram e mudaram, cerca de 400 famílias saíram de lá e vieram para Belém e Mazagão, no Amapá, para construir uma cidade igual a de lá. Só que não deram conta, se misturaram com índios lá e outros dissimularam na população, mas são originários de lá do Marrocos. Outra coisa interessante é que quase 90% dos judeus que vieram para a Amazônia vieram do Marrocos, não vieram da Espanha nem de Portugal. São de origem espanhola e portuguesa, porque são sefaraditas, mas foram expulsos para outra região durante a expulsão dos judeus da Península Ibérica. Então foi assim que se deu a colonização da Amazônia. Outra coisa interessante são os grandes exploradores que andaram pela Amazônia. O primeiro que andou pela Amazônia foi um cara chamado Vicente Anés Pinzón, que andou por lá antes do Cabral chegar na Bahia. Uns 3 ou 4 meses antes. Ele andou pelo Ceará, não conseguiu, andou pela Ilha do Marajó, depois foi embora. Não se instalou, mas ele foi o primeiro europeu que tocou as costas do Brasil, depois que veio o Cabral. E outro interessante é o Orellana. O Orellana era um espanhol que veio através do Panamá, desceu, juntou com o Pizarro destruiu os Incas, e depois o Orellana e o irmão do Pizarro subiram de Guayaquil para o topo dos Andes e desceram no Rio Napo. Lá brigaram, o Pizarro foi embora em direção de onde é a Colômbia hoje, e o Orellana resolveu descer o Rio Napo. O Rio Napo desce por aqui, em altura de Iquitos ele encontra o Amazonas. Ele disse, vamos descer. Conseguiu descendo e foi o primeiro a navegar todo o Amazonas. E, de repente, num trecho entre o Pará e o Amazonas hoje, ele teve um entrevero com os índios, brigou com os índios lá, e esses índios todos tinham cabelo comprido, ele achou que eram mulheres, aí já interpretou que eram as Amazonas, daquela lenda grega, daquelas mulheres que viviam no Mar Negro, e disse, só as Amazonas, e batizou o rio de Rio das Amazonas. Daí que vem o nome desse grande rio. Bom, depois dele tiveram outros, que, tipo o Raposo Tavares, que saiu de São Paulo, atravessou aqui, desceu no Rio Guaporé, foi pelo Madeira, foi para em Belém, o Langsdorff, que era um russo que resolveu explorar aqui também, e diversos outros deles. Estão todos representados aí com a época em que eles andaram pela Amazônia. Graças a esses caras, se descobriu a Amazônia, eles que exploraram tudo. Aqui vamos falar um pouco dos povos originários de lá. E povos originários tradicionais, originários indígenas. Tradicionais os povos que são descendentes de índios, de europeus e negros que habitam a Amazônia hoje. E também dos quilombolas, que são descendentes de escravos fugitivos que se instalaram no interior para viver da natureza. Aqui mostra todas as reservas indígenas que tem na Amazônia, em marrom. E aqui eu fiz um gráfico mostrando o total da soma das terras indígenas comparado com o tamanho da França, da Suécia, da Noruega, da Alemanha e Reino Unido. Eles criticam muito a gente lá, mas, nós temos terra protegida pra caramba. Eles não têm nenhuma, a não ser a Noruega e a Suécia tem um pedacinho lá em cima. Aqui tem populações indígenas, segundo o último censo do IBGE, populações indígenas que moram nas reservas indígenas, porque eu acho que a maioria dos indígenas hoje mora fora das reservas indígenas, mora nas cidades. Então aqui a gente tem, quanto mais escuro aqui, é mais gente habitando. Então, onde tem grandes populações indígenas, são no Vale do Javari, na reserva do Yanomami, lá em cima, nessas concentrações do Pará e do Centro-Oeste aqui. De novo, o estado que tem mais indígenas, o Amazonas disparado, o estado onde moram mais indígenas hoje em dia. E esses triângulos verdes são populações isoladas ou de recente contato. São indígenas que nunca tiveram contato com outras raças. Vivem isolados em várias comunidades, inclusive a FUNAI não divulga muito onde estão, com medo que perturbe a vida deles, e eles são muito nômades, então de repente estão aqui, amanhã estão aqui, estão ali, então mistura muito. Esse mapa eu tracei algumas reservas, só algumas populações, porque o conjunto é isso aqui, olha a quantidade que tem. Todas essas marcas em verde são indígenas isolados, confirmados, e foram identificados e estão lá isolados, sem interesse de contato, e também é bom que se deixe de lá, querem ver assim, deixa lá. Aqui são outros tipos de povos que tem lá, aqui está mostrado em azul, são reservas quilombolas, que habitadas por descendentes de negros que fugiram da escravidão para viver na floresta. Essas em verde são reservas de resex, são reservas de exploração, são destinadas a povos que vivem na floresta tradicionalmente, na beira dos rios,
ou na própria floresta, e vivem de produtos da floresta, de pequenas plantações e pequenas criações de animais. São os tradicionais ribeirinhos, ou de extração de castanha, de seringa, essas coisas. E outras reservas são reservas de desenvolvimento sustentável. São reservas protegidas, mas onde você pode explorar sob licença do governo, sob contratos específicos. São também terras protegidas. Aqui está mostrado um detalhe em torno da região nordeste do Pará, que tem muito quilombola por lá, e no centro do Maranhão também, que tem muito quilombola por lá. Todas as manchinhas roxas são quilombolas. Aqui define o que é cada reserva. Vamos entrar um pouco na cultura da região nordeste. A cultura é muito vasta, é muito comprida, eu vou pular alguns capítulos, para a gente não demorar muito. Mas a mais interessante para mim é essa aqui. É a cultura dos nossos ancestrais de lá, dos povos indígenas que habitaram aquela região. Isso aqui são os principais registros de megalitos. Tem gente que chama megalitos, eu fui consultar, as duas formas estão corretas. E os principais registros de arte rupestre, que são gravuras feitas em rochas, principalmente em caverna ou em cachoeira, em pedras na beira de cachoeiras. A mais interessante de todas, são as que tem Alenquer e Monte Alegre e Európolis, são desenhos realmente fantásticos, diferentes. Mas o que mais impressiona é isso aqui, no Parque do Solstício, lá em Calçoenha, no Amapá. É um dos poucos do Brasil desse tipo. Está aqui uma imagem de lá. Chama até de Stonehenge da Amazônia, por causa de semelhante das ligações que faz com o Stonehenge da Inglaterra, que é a mais famosa do mundo até hoje. Então essa aqui é uma das poucas existentes no Brasil, e pouca gente sabe que isso aí existe, porque é longe pra caramba e é difícil chegar lá. Aqui é a parte gostosa, são os principais pratos tradicionais da cozinha da Amazônia. Eu peguei umas amostras só de algumas regiões, porque hoje em dia a culinária amazônica está fazendo um sucesso enorme em tudo que é lugar. Aqui então são os principais. Aqui as frutas nativas da Amazônia. Também são coisas pouco conhecidas, a não ser aqui o açaí, o cupuaçu, o guaraná, essas coisas aí mais conhecidas. O resto são praticamente desconhecidas fora da Amazônia. Aqui, patrimônio arquitetônico tombado na Amazônia, tem mais de 100 edificações tradicionais de arquitetura e cultura preservados, aqui espalhados na Amazônia, aqui só em Belém, aqui só em São Luís. Aqui vem museu de temas regionais, são museus que existem em toda a Amazônia, dedicados exclusivamente a temas regionais. O mais recente que fizeram lá são esse aqui que inauguraram em Belém agora, Museu das Amazônias e o Museu da Navegação da Amazônia. Inauguraram agora para essa história de COP que vem aí para mostrar o que é a Amazônia. Mas tem muitos museus interessantes espalhados pela região toda. Aqui vem principais folguedos e festivais folclóricos, que a gente está falando agora. O mais famoso é o do Garantido e Caprichoso lá em Parintins, esse aqui. Mas tem muitos festivais que não se divulgam, mas têm uma importância enorme para a região e são muito frequentados. Tipo esse de Juruti, dos tribos indígenas, esse aqui de Alter do Chão, perto de Siriá. São festivais muito interessantes e muito valorizados na região, mas tem pouca divulgação. Aqui, para terminar, vou falar um pouco da infraestrutura que tem lá na região, mostrando aqui primeiro a parte de combustíveis, com todas as produções de petróleo e gás que tem aqui na região de Coari, Porto de Urucu e um gasoduto que vai até Manaus, produção de gás também no Maranhão, que usa para geração térmica lá, e uma central de gás e regasificação em Barcarena, recebe gás liquefeito, transforma em gás de novo aqui, e diversas usinas de produção de biodiesel e álcool, basicamente em Mato Grosso e aqui no trecho do Maranhão. O restante são terminais de armazenamento, e aqui mostram novamente as áreas de extração de petróleo, na bacia do Foz do Amazonas e aqui na bacia do Pará-Maranhão. O restante é para o Nordeste. Aqui tem interessante também um gasoduto que vem da Bolívia e abastece uma usina térmica lá em Cuiabá. Então a produção de combustíveis está aqui. E a produção de energia elétrica é aqui, com todas as usinas hidrelétricas, toda a linha de transmissão e todas as pequenas centrais elétricas. Itatucuruí, Belo Monte, as do Madeira, Juruá e Giral e Santo Antônio, Balbina e todas as demais. Tem muitas usinas por lá e a Amazônia gera 93% da sua energia limpa, é de hidrelétricas ou de fotovoltaicas. Isso é maior do que a média do Brasil, o Brasil está com 88%.
E 20% de toda a energia produzida na Amazônia é exportada para o resto do Brasil, para suprir nas demais regiões. Aqui tem mineração, tem esse mapa eu fiz com base nos dados da ANM e do IBGE. A Agência Nacional de Mineração, basicamente, as reservas. Reservas são essas circulares, que estão um círculo em volta. São ocorrências de minerais de valor comprovado e de quantidade adequada para a exploração econômica. Já ocorrências são encontros de minerais de valor econômico, mas que não foram estudados ainda para ver se é econômico ou não é. Então, a grande maioria são realmente ocorrências, porque a região é muito pouco estudada, não se sabe, vazios enormes que não sabe nem o que tem. Então, o que se sabe é o seguinte: tem muito minério, mas falta estudar, falta pesquisar. E aqui as principais minas existentes, tem em torno de 20 ou 30 minas, são só minas de grande porte. Minas de grande porte são aquelas que movimentam mais de 1 milhão de toneladas ROM por ano. ROM é, vamos dizer o seguinte, a quantidade de terra e rocha que você movimenta para poder tirar o minério. Então, as principais são essas. E o que se destaca aqui na região de Carajás, aqui nesse quadradinho aqui, é onde estão as principais minas da região. Você vê aqui terras protegidas, esses verdes, são onde tem as terras indígenas, terra indígena, florestas nacionais, terra indígena, parques nacionais, floresta nacional, áreas de proteção ambiental. E aqui as minas existentes, as minas de verde é níquel, vermelho é cobre, amarelo é ouro, mas onde tem cobre tem ouro junto, associado sempre, azul é manganês, preto é minério de ferro, e assim por diante. A região é grande produtora de mineral e tem muito a explorar ainda aí. O que se destaca também aqui é o seguinte: todo mundo combate muito mineração, briga muito que pode ou não pode. Só que se você olhar aqui, aqui é uma reserva indígena, mas toda essa outra área aqui onde tem essas minas da Vale é o Parque Nacional mais bem preservado do Brasil. Por quê? Porque a Vale é obrigada a cuidar dessas minas da região. Explora, mas tem que ajudar a cuidar. Então ela gasta uma grana. Claro que ela ganha muito lá, mas ela gasta muito cuidando da região. Você vê que fora daqui, olha como é tudo devastado. Totalmente desmatado, com fazendas, com criação de gado, plantações. Por quê? O governo não dá conta de cuidar, mas a empresa privada, quando é obrigada, dá conta, tem que cuidar. Bom, agora ele vai um pouco de transporte aéreo, mostrando os principais aeroportos, mostrando aqui nós temos 9 linhas internacionais ligando diversos países, tem uma rede muito grande de outra rede, de outras linhas nacionais, e aqui tem 5 aeroportos que tem um movimento de mais de 1 milhão de passageiros ano, que é basicamente Belém, São Luís, Cuiabá, Palmas e Manaus. E o movimento mais de 1 milhão de passageiros ano, e a região toda movimenta 20 milhões de passageiros ano. Isso é metade de Guarulhos, cara. Só que a população daqui é 30 milhões de habitantes. São Paulo tem 450, então a diferença está aí, além da renda, né? Além da renda. Aqui, transporte aquaviário, que é o básico da Amazônia, que tem redes fantásticas de transporte lá, mostrando os principais portos, que são São Luís, Belém, Barcarena, Santana, Santarém e Manaus. Cada porto desse tem uma série de portos privados, de terminais privados, que são operados por empresas privadas. Todos eles têm diversos delas. E também se destaca aqui em Porto Velho e em Miritituba, terminais de transbordo intermodal. Materiais, basicamente grãos que chegam de Mato Grosso, em caminhões e transportam para a balsa. Da balsa ele desce com balsa e vai ou para Manaus, ou para Itacoatiara, ou para Santarém, ou para Barcarena, para embarcar em navios. E a mesma coisa aqui em Miritituba. Transporta por balsa para navios que distribuem por Santarém, Santana e Barcarena. Aqui se destaca também uma eclusa em Tucuruí, é a única eclusa da região, e portos regionais, são esses vermelhinhos aqui, que são transporte intermodal da região. Aqui está mostrando em cada porto quais são as cargas principais que transportam. E aqui o transporte rodoviário, transporte terrestre. As linhas vermelhas são rodovias. Destaca aqui que esse trecho da BR
319 está concluído, está construído, mas está abandonado há muito tempo. Então tem uma grande briga para restaurar ele aqui nesse trecho. Aqui se destacam as ferrovias, ferrovia dos Carajás aqui, e a ferrovia Norte-Sul, que sai de Açailândia e vai até a Estrela do Oeste, em São Paulo. E em construção tem o trecho Mara Rosa Água Boa, tem o trecho Rondonópolis a Cuiabá, e em projeto tem Barcarena Marabá e Cuiabá até Lucas do Rio Verde e a famosa Ferrogrão de Sinop a Meritituba. Essa aqui está há uns 4 ou 5 anos parada debaixo do pessoal do STF aí, que não libera, porque um partido lá do Pará resolveu entrar na justiça reclamando que está cortando um cantinho de uma reserva indígena aqui. Essa ferrovia, toda ela vai na faixa de domínio da BR-163, que é uma rodovia hoje existente, que circulam 2 a 3 mil caminhões por dia, e se botar uma ferrovia, acaba com esse transporte de caminhão. Só que tem muitos interesses em jogo, porque toda a produção de Mato Grosso hoje ou vai de caminhão para cá, ou vai de trem para São Paulo e Paranaguá. E quem opera o trem é a Rumo, a toda poderosa Rumo. Não tem interesse nenhum que saia um transporte concorrente para o norte. Eu não quero falar mal da Rumo, mas o preço que ela cobra aqui é um pouquinho abaixo da ferrovia. Só o dia que tem outra ferrovia, ela vai ter que baixar o preço. Entendeu? E isso causa um alívio enorme no custo do transporte. O Brasil é extremamente competente em produção agropecuária, mas é totalmente incompetente em transporte dessa produção. Se vocês forem no Porto de Santos, a gente fica escandalizado com a esculhambação que é aquilo ali. É uma zona de caminhão, trem, uma zona, um desespero. E, por que não faz uma ferrovia para cá para aliviar um pouco? Você vê que quando a VL e a Rumo investiram nessa ferrovia, eles encheram o Porto de Itaqui de grãos. O Porto de Itaqui transporta grãos à vontade, porque ela concorre com o transporte do sul. Se fizer a Ferrogrão, a grande produtor de grãos do Brasil é isso aqui. É o Mato Grosso, é atual e futuro. Então tem que ter um jeito de escoar. Agora, olha, já estão trazendo aqui, olha. Está vendo aqui? Fazendo essa aqui. Essa aqui já vai atrair um bocado para cá. Para jogar para onde? Para São Luís e para Santos. Onde poder jogar para distribuir os outros portos da região. Bom, aqui estamos vendo a parte de rotas de cabo óptico. Todas essas linhas vermelhas são ligações de cabo de fibra óptica que ou vão enterrados no solo ou vão em linha de transmissão naquele cabo guarda de proteção lá em cima. E as linhas em azul são redes de fibra óptica subaquáticas. São lançadas no fundo dos rios para servir as principais cidades do interior lá, em tracejadas que estão em planejamento. Aqui são as instalações militares que existem na Amazônia. Aqui está mostrado tudo que é lugar que tem quartel, que tem base militar, que tem estação de controle de tráfego aéreo. A gente tem uma impressão que às vezes não tem nada, o negócio é bem distribuído, viu? Tem muita coisa. Agora, coisa pesada tem pouco, tá? Base naval, por exemplo, só tem uma, que é em Belém. Base aérea tem em Belém, em Boa Vista, em Manaus e em Porto Velho. O que concentra muito é aqui, ó. Esse perigo que está a Venezuela querendo fazer guerra com o Suriname e tal, com a Guiana, se concentrou muito a Forças Armadas em Porto Velho. Se destaca também aqui tem uma base de lançamento de satélite de foguetes em Alcântara, no Maranhão. E o restante são quartéis e bases militares. Bom, para terminar, aqui mostrando como a população da Amazônia é mal distribuída, existem 3 cidades com mais de 1 milhão de habitantes, são Manaus, Belém e São Luís. Existem 5 cidades com mais de 400 mil, Boa Vista, Macapá, Ananindeua, Porto Velho e Cuiabá, e umas 20 ou 25 com mais de 100 mil habitantes. Os outros 700 e poucos municípios que tem aí, tem menos de 100 mil habitantes. Então a população é muito pequena, muito mal distribuída também. São 30 milhões de habitantes, que são a maioria concentrada aqui em torno de Belém e São Luís. Outra coisa interessante da Amazônia são pessoas de fora que moram na Amazônia. Isso aqui no último censo do IBGE registrou que tem locais lá que mais da metade da população não nasceu naquele estado, vem de outros estados. Isso é muito típico em Mato Grosso, na região do Mato Piba também, e nos estados do Amapá de Roraima. Sul do Pará também tem mais gente de fora. Então, quanto mais escuro, mais gente de fora. O campeão é Roraima, onde tem mais gente de fora que não nasceu lá. E é isso, acabou. Era só isso que eu queria mostrar para vocês. O restante são dados econômicos e coisa que não interessa muito, ok? Agradeço a atenção de vocês e muito obrigado.
Se tiver alguma Eu pergunta, acho que senão... Foi excelente aqui a nossa palestra com todos, e realmente a Amazônia não só revelada, como explicitada aqui, em breves 40 minutos, aí, como você disse. Abriria aí para as perguntas, se alguém quiser passar agora. Clóvis, a gente não acompanha. Não, É porque está ao vivo, para poder ouvir só. Vai passar. Clóvis, a turma sempre falou, principalmente no regime militar, em ocupação da Amazônia. Eu me lembro o que era os eixos de ocupação. Um era a Transamazônica e depois a criação de alguns polos de desenvolvimento, que um deles você participou, que foi Balbina. É uma usina hidrelétrica pequena, na margem esquerda do Rio Amazonas, e com um reservatório gigantesco. 2.300 km² é o reservatório de Balbina. Tamanho de Tucuruí. Pois é, e a usina é 2% do PIB. Eu te pergunto, foi bom? O que virou? Você participou muito de Balbina. O que virou aquela região hoje? Eu não sei mais nada. Quando construiu, a gente estava lá. Hoje, o que virou aquilo? Aquilo tem que entender o contexto da época. Balbina se decidiu construir Balbina quando teve aquela primeira grande crise de petróleo, com aquela guerra de 66, 67, entre Israel e os árabes. E os árabes praticamente dominavam o petróleo no mundo, trancaram a exportação de petróleo. E o Brasil ficou ferrado, o Brasil não produziu quase nada de petróleo naquela época. Toda a região da Amazônia gerava energia à base de petróleo, Belém, Manaus, tudo. Então, onde se encontrou uma cachoeirinha, vamos fazer uma hidrelétrica, para se livrar dos árabes do petróleo. E Balbina foi uma das escolhidas, outras foram bem escolhidas. Balbina foi uma escolha ruim, mas era a única próxima a Manaus. E é uma usina de 250 megawatts, é uma usina pequena, pelo padrão, e tem um reservatório gigantesco. Agora vamos olhar pelo outro lado. O que é que tinha naquele reservatório antes? Floresta, mata, com as árvores, os animais, iguaizinho das florestas e mata dos outros lados. É muito criticado que eu não dou muita área. Mas a área a gente tem sobrando. Eu sempre digo, nós temos uma área sobrando. Qual é o problema de não dar? Hoje em dia a gente está com dificuldade de fazer novas hidrelétricas, apesar de que a gente tem um potencial fantástico ainda a explorar. Tem um potencial de quase 100 mil megawatts a explorar. Nós temos instalado 108 mil hidrelétricas. E estamos aqui impedidos de fazer porque é pauleira para todo lado se pensar em inundar alguma terra. E hoje nós temos inundado no Brasil em torno de 0,4% do território nacional. É o mesmo percentual que a Suíça tem inundada. A Suíça, que é do tamanho da Ilha do Marajó, tem o mesmo percentual de terras inundadas. E lá ele precisa de terra. Aqui a gente tem sobrando, cara. Ok? Então, se inundar, vai perder algum sapinho, alguma rã, como disse o Lula uma vez, uma pererequinha. Mas vai nascer muito peixe, muitas outras coisas. Vai prejudicar quem está lá morando? Vai, mas você indeniza, ajuda o cara, viabiliza uma vida melhor para ele. Você vê que hoje a China está construindo energia fotovoltaica mais do que o mundo inteiro. Energia eólica mais do que o mundo inteiro. E energia hidrelétrica mais do que o mundo inteiro. Eles estão começando a construir uma hidrelétrica lá na China que vai ter 60 mil megawatts. É 4 vezes Itaipu, cara. É um troço boçal. Nunca se imaginou uma usina desse tamanho. Pois eles estão construindo, inundando terra e tirando 1,5 milhão de pessoas das suas casas para morar em outro lugar. Em benefício de quê? De 1 bilhão e 400 milhões. Ou seja, a proporção dos prejudicados versus os beneficiários é enorme. Então vale a pena fazer. Ou seja, Balbina hoje não se faria, mas na época se justificou. Mas resultou em algum progresso econômico para aquela área no entorno do reservatório ou não? Bom, eles têm uma área de muitas atrações turísticas inventaram lá, porque lembra daquela estrada aqui para Balbina? Se descobriu uma série de cachoeiras e cavernas com inscrições rupestres. Isso atrai muito turista hoje. Mas em termos de desenvolvimento econômico, não, porque para desenvolver lá tem que desmatar. Desmatar não pode. E depois o Amazonas cresce com base na Zona Franca de Manaus, e só. O Amazonas é só isso. Com exceção de algumas coisas agora. No sudeste, ali, entre Itaituba e Humaitá, está se produzindo alguma coisa ali, se desmatando. Mas o Amazonas não pode desmatar. Então, por isso que não cresce no interior, porque não tem como mexer. Para você ter uma ideia, para ligar o Roraima ao resto do Brasil com energia elétrica,
Roraima é o único estado que era isolado, ligaram já. Passou 11 anos para poder autorizar fazer uma linha de transmissão. E da Venezuela. Não vinha da Venezuela, mas passou 11 anos para autorizar porque atravessava uma terra indígena. Só que essa terra indígena já era atravessada por uma estrada. E a linha de transmissão é no lado da estrada, mas não tinha jeito. Essa estrada até hoje, 6 horas da tarde, é proibido passar carro, os indígenas não deixam. Só pode passar no outro dia, 6 horas da manhã. Quer dizer, são coisas que a gente não concebe, pô, entendeu? Mas é assim. Então como é que vai desenvolver se não pode nada? É difícil. Boa noite. Boa noite. Bom, primeiro parabenizar aí pela produção, pelo excelente material. E queria só, na verdade, tirar uma dúvida, né? Eu estive de 2011 a 2013 lá na construção da hidrelétrica de Belo Monte. E durante esse período se comentava que cogitava-se construir uma outra hidrelétrica lá em Itaituba. Só que aí, depois, com tanta mudança, essa conversa eu nunca mais ouvi falar. Então, isso já foi descartado ou apenas protelado? Agora, com a privatização da Eletrobras, que agora nem é mais Eletrobras, né? Agora é Axia. Energia, né? O que se espera disso, já que se fala tanto que o sistema ainda está carente, né? Para abastecer isso tudo, o que se pode esperar sobre isso e se esse projeto foi descartado? Bom, o projeto existe, é Santo Antônio do Tapajós, se eu não me engano, são 8.000 megawatts, mais ou menos o tamanho de Tucuruí. A questão é que ninguém no governo que planeja tem coragem de dizer que vai fazer, porque a pauleira é grande, cara. E não é a pauleira só aqui dentro, é de fora do Brasil. Você não imagina a quantidade de ONGs que tem na Amazônia, e no Nordeste não tem nenhuma, pô. Vamos para lá para o Nordeste ajudar. E são todos financiados com dinheiro de fora, e não admitem que se pense nisso. Por outro lado, nós estamos construindo um monte de usina fotovoltaica e eólica que são intermitentes. A fotovoltaica funciona 5, 6 horas por dia em média, cara. Chega deu sombra, para. Choveu, para. Anoiteceu, para. A eólica é a mesma coisa. Vento abaixo de 5 metros por segundo ou acima de 20 metros por segundo, ela não funciona, cara. Está fazendo uma faixa de vento só. Então você precisa de outras fontes. Quais são? Térmica. É o que estou optando no Brasil. Nós estamos sujando a nossa matriz elétrica com térmicas, porque não pode construir mais hidrelétrica. E aí, vamos sujar a matriz? Tudo bem, vamos sujar. A sua gás, térmica a gás, é mais limpa. É mais limpa? É 30% mais limpa, cara. Gás gera efeito estufa pra caramba também. É claro que é muito melhor que o óleo e o carvão, mas gera muito efeito estufa ainda. Muito gás de efeito estufa, muito gás de aquecimento. Então a gente vai ter que optar. Outra opção é fazer usina nuclear. Mas aí é caro pra caramba e nós não temos tecnologia para isso. E terceiro, onde vai guardar o resíduo? Ninguém no mundo descobriu como guardar com segurança resíduo de usina nuclear. Nós precisamos disso. E nós não precisamos, nós temos outras opções. Mas olha, o que está acontecendo é que a pressão é muito grande, os governos não têm coragem de enfrentar e os empreendedores não têm coragem de botar o seu dinheiro lá, que sabe que a pauleira é grande. Você via depois de Belo Monte. Belo Monte causou até a demissão da atual ministra. Quando foi construída, ela se demitiu em protesto. E Belo Monte é tão criticado, mas Belo Monte produz 10% da energia do Brasil, cara. Com todos os defeitos dela, 10% da nossa energia vem de Belo Monte. E ela praticamente para 4 ou 5 meses por ano. Imagina se ela tivesse um reservatório. Dava dando um show, cara. Agora, não pode não dar terra, que a gente tem sobrando. Mas não pode, não deixaram fazer um reservatório em Belo Monte, que é uma usina fantástica. Agora, não pode fazer reservatório? Paciência, vocês vão ficar sem energia, vão pagar mais caro para queimar com térmica. Por que Itaipu funciona tão bem? Aliás, está aqui a mãe do diretor de Itaipu, do André Pepitone da Nóbrega, hein, Rita? E, ó, a Rita morou em Balbina. O marido dela era o residente de Balbina. Ele que dirigiu a construção toda lá. Falei tudo certinho, não falei? Tá bom. Então, veja bem, Belo Monte, se tivesse um reservatório, estaria dando show, porque Itaipu, que é uma usina a fio d'água, ninguém lembra, mas o Itaipu é uma usina a fio d'água. Só que Itaipu, o reservatório dela dá para gerar 18 dias no máximo. Só que ela tem, dos rios acima, Rio Grande, Tietê, Paranapanema, nem me lembro os outros nomes, tem mais de 50 outras usinas hidrelétricas que guardam água para ela. Então seguram água, então Itaipu não para nunca, sempre tem água passando, porque as outras mandam água para ela. É o sistema interligado. Não, são rios interligados.
regularizados por outras hidrelétricas que se fizeram no passado. Quando o Brasil não tinha petróleo, a solução era hidrelétrica. Se o Brasil tivesse petróleo naquela época, não tinha nenhuma hidrelétrica. A gente estava ferrado hoje com o petróleo. Mas graças aos bons pensamentos da época, se fizeram essas hidrelétricas. Então Itaipu dá show hoje, porque tem muitos outros reservatórios a montante para garantir. Belo Monte não tem nenhum, cara. É ela sozinha. E dá esse show. Então, qual é a solução? Fazer reservatório para Belo Monte. Aonde? Em Mato Grosso, fora da reserva indígena. Em terras que já estão com fazendas, são coisas. Troca a fazenda por reservatório e vai criar peixe, ou indeniza o cara. Entendeu? Porque era uma maravilha de usina, cara. Tá certo? Porque, você vê, os países que ainda podem fazer elétrica estão fazendo, principalmente a China e a Índia. Eles não brigam em serviço. Se inundar, inunda, vai ser tirar gente daqui, tira. Só que lá não tem IBAMA, não tem ICMBio, não tem TST, não tem STF, não tem ONG, não tem nada disso. Chega lá, bota logo para fora. Então, o país progride. Você vê, olha, nos últimos 20 anos, não sei se nos últimos 40 anos, na China foram deslocados 20 milhões de pessoas para construir reservatórios. Eles têm mais de 20 mil barragens de grande porte. Barragens de grande porte são aquelas com mais de 15 metros de altura. Tem mais de 20 mil. Nós temos 2 mil. E nós somos o mesmo tamanho deles. Só que lá não tem essas complicações, não. Tem que fazer, sai da frente que vai fazer. Agora o cara é indenizado e o benefício é para a população toda, cara. A diferença é essa. Mas, eu queria falar. Primeiro que tudo, Cláudio, parabéns pela apresentação. Achei muito legal. Eu queria só fazer um registro que eu vivi. Na época que foi construído Balbina, na verdade, a usina para ser construída era Cachoeira Porteira. Uhum. Tinha que ser Cachoeira Porteira. O problema foi que políticos não deixaram ser construído Cachoeira Porteira. Isso é a história que me contaram. Porque já tinha uma hidrelétrica no Pará, que era Tucuruí, tinha que ter uma podia ter a segunda, que seria Cachoeira Porteira, que está a 450 quilômetros de Manaus. Tá? E ia ser fácil de levar a energia para Manaus, só que não era dentro do estado de Manaus, do Amazonas. Aí resolveram construir Balbina, que é a história que você falou, que todo mundo sabe, o problemão que causou, e que Balbina foi um dos motivos que complicou a vida do setor elétrico em termos de construção de usina hidrelétrica. Porque nunca ninguém queria mais que usina hidrelétrica jamais, não pode e tal. E fizeram barbaridades como o que o Cláudio acabou de falar de Belo Monte. Tá? É isso aí, é só um registro. A questão de Porteira é o seguinte, houve essa discussão realmente de puxar para Balbina, mas só que Cachoeira Porteira era muito mais longe. Cachoeira Porteira eram trombetas. E segundo, não tinha estrada, cara. Não tinha como levar linha de transmissão sem estrada. Então, por isso que facilitou escolher Balbina. Se você ver aqui nesse mapa aqui, deixa eu ver aquele mapa que aparece os rios. Esse aqui. Aqui Balbina, o reservatório dela. Balbina é aqui. Cachoeira Porteira é aqui, cara. É a mais do dobro da distância e sem rodovias. Então era inviável fazer a transmissão de lá de Porteira. Boa noite, Cláudio. Boa noite. Obrigada pela palestra, parabéns. Uma pergunta mudando um pouco o foco, mas lembrando aí dessa questão de mudanças climáticas, COP, crédito de carbono, como é que você vê a evolução disso hoje aí para a proteção da Amazônia? Então, já que a gente não pode inundar, não é para cortar, para manter de pé, como você fez os protocolos que estão hoje com esse propósito? Bom, eu não conheço muito essa legislação e esse regime de crédito de carbono. Eu acho que hoje tem muita gente vendendo isso e é falso. Dizendo que tem sua floresta, que vende e tal, isso tudo é papo furado, não tem, e não tem como medir. Como é que a gente mede quanto crédito de carbono, quanto carbono pode subir? Como é que mede isso aí? São todos cálculos teóricos baseados em modelos matemáticos que são facilmente manipuláveis. Então é difícil acreditar. Agora, eu acredito muito que se você pegar dinheiro de quem quer que seja e reflorestar, é sempre bom. Faz bem para a terra, para o ar, para os animais, para quem mora em volta. Então, isso eu acredito. A questão é que o Brasil não se acerta. Você viu o que acabou de acontecer agora? Vocês já ouviram falar do Fundo Amazônia?
vem dinheiro, uma fortuna da Noruega e da Alemanha, principalmente. Esse fundo veio para aplicar na Amazônia. É fundo da Amazônia. Primeiro erro, quem administra? BNDES, lá no Rio de Janeiro. Por que não é o Banco da Amazônia? Por que não é a Sudã, que são órgãos da Amazônia, na Amazônia, dirigidos por Amazônia, que conhecem a região? Por que tem que ser fora? Isso é uma espécie de colonialismo, pô. Continua sendo colônia do Brasil, a Amazônia. Segundo ponto, eu soube agora, 2 meses atrás, saiu uma notícia que pegaram 150 milhões do Fundo da Amazônia para combater incêndios florestais em Minas, Mato Grosso, DS, Goiás e Tocantins. Peraí, o dinheiro não é do Fundo da Amazônia para ficar na Amazônia, como é que tiram de lá para aplicar nesses estados que são muito mais ricos? No DF, que tem a maior renda per capita do Brasil, precisa tirar do Fundo da Amazônia? Quer dizer, são todas coisas esquisitas que acontecem. Entendeu? O próprio governo fez isso. E pior, ninguém protestou na Amazônia, parece que está todo... se acomodou, ficou por isso mesmo, entendeu? Mas são coisas inadmissíveis. Então, eu acredito que essas COPs têm um resíduo de coisas que sobram, mas a maioria está vindo para passear, menina. Passear, fazer turismo, contar bafo, aquelas ONG, pessoal das petroleiras trabalhando no submundo lá para ajeitar as coisas. Você vê, nas últimas COPs de Baku e de Dubai, qual foi o país que mandou mais gente? Adivinha qual foi? Brasil. 2.500 pessoas em cada uma. A maioria pagos pelo governo. Foi mais gente do que a Índia mandou, do que a China mandou, do que outros países muito maiores, entendeu? Então eu não acredito muito em COP. Agora, para Belém está sendo uma maravilha. Estão melhorando um monte de coisa lá em Belém. Tomara que conservem depois. Clóvis, Luciano Teixeira. Olha, antes de tudo, não é protocolar, é o meu elogio ao teu trabalho. Obrigado. Entendeu? E espero que esse trabalho tenha uma percepção lá na COP em Belém. Acho que este trabalho é um trabalho importante para que essas ONGs que vêm de fora conheçam realmente a nossa região. Os fenômenos climáticos estão aí. Não há dúvida que a gente está se deparando com mudanças, né, no clima no mundo todo. Isso é inegável. Né? Trabalhos científicos demonstram que isso está ocorrendo, não tem dúvida. E nós estamos vivendo, ultimamente, situações difíceis, como a última enchente lá no Rio Grande do Sul, que foram devastadoras. Então, é preciso que trabalhos desta natureza sejam mais, aconteçam com mais frequência. Que a academia, que a universidade, que as investigações, que pesquisa, investimento em pesquisa, façam com que a gente realmente conheça essa área. Aí sim, nós temos como documentar e provar que isso pode ser sustentável, o seu desenvolvimento pode ser sustentável. Temos que acabar com aquela história de dizer, cabe, não cabe, vamos fazer. Não. Por exemplo, agora demonstrou-se que a prospecção que foi feita lá no, como é que chama a região que não é da minha área, estuário do Amazonas, na Foz do Amazonas. Ela é viável e vai ser feita com segurança a pesquisa. E é isso que tem sido feito, e sobretudo com recurso de investigação científica. Então, parabéns pelo seu trabalho, que esse trabalho, os 6.000 exemplares, se multipliquem, né? E cada fulano que venha de fora leve um livro seu para poder ler e conhecer essa Amazônia. Obrigado. Uma pessoa que está na live perguntou sobre a questão da BR-319, porque a rodovia esquecida já foi pavimentada e agora está abandonada. Realmente, a rodovia 319 foi construída em paralelo com Balbina. Foi inclusive a Grandade Gutierre que fez essa rodovia. Eu lembro bem que quando fizeram essa rodovia, só para lembrar, a rodovia 319 é uma rodovia que liga... Não, ela liga Porto Velho a uma cidade em frente a Manaus. É uma rodovia que foi construída, me lembro que eles secavam terra em grandes tanques, chove tanto lá que eles botavam a terra nos tanques, tocavam o fogo embaixo para secar a terra para poder fazer a compactação. Foi uma loucura ver essa rodovia. O que gastaram de tecnologia e de dinheiro. Só que depois de pronto, ela foi abandonada e o tempo destruiu ela.
Hoje a discussão é reconstruí-la, é repavimentar esse trecho que vai mais ou menos de Humaitá até o limite aqui em frente a Manaus. A briga dos amazonenses é para refazer a rodovia. Ele disse, olha, a rodovia existe, só que está toda esculhambada, toda detonada. Só que as margens dela são muito preservadas, e o desespero é esse. Porque quando se abre uma rodovia, o pessoal vai desmata aqui, desmata ali, o governo não tem como controlar, só tem um jeito, entrega a rodovia para a iniciativa privada e obriga o privado a controlar, que aí vai doer no bolso dele e ele vai controlar. Então a discussão é essa lá. Os amazonenses querem e as ONG não deixam e o IBAMA não libera. Está nisso. Mais alguém aí? Boa noite, meu nome é Glenda. Primeiramente, parabéns pelo livro e também pela apresentação. Obrigado. E eu fiquei admirada com a quantidade de informação, muita informação. E eu queria saber um pouco desse trabalho, né, que deve ter sido muito denso, a questão da produção dos mapas. Você falou que fez, né, o curso na UNB nessa área de geoprocessamento, e aí você usou imagem de satélite, ou você já pegou bases prontas. Até a questão de manter, assim, usar os dados mais atualizados. Que você falasse um pouco como foi esse desafio. Bom, o maior desafio foi conseguir os dados. Vocês não imaginam a dificuldade que é se obter dados junto ao governo. A gente vai pessoalmente, não adianta. Você manda um e-mail, alguma coisa, tem que ser via um site, gov, não sei do que, não sei da conta, e fica por ali. Então você manda esse site para o gov, você dá conta, esse site vai para não sei quem, para não sei quem, e no fim volta. Está aqui, manda um monte de dados e você não entende o que é. Ou seja, a grande dificuldade é essa. Tem órgãos que têm uma má vontade enorme, já outros que são muito bons. Por exemplo, eu tenho que elogiar o trabalho da Santac, de transporte aquaviário. Fantástico o site dela, tem tudo que precisava, tem lá. E quando eu liguei, me atenderam bem. Já tem outras, tipo o IFAM é um desastre. Uma má vontade geral para ser atendido. A gente não consegue. A gente pede informação, eles mandam todos os monumentos tombados do Brasil. Eu disse, eu não quero. Eu quero os principais. Não, tem que consultar em cada região qual é o principal dele. Resultado, eu que tive que escolher quais são os principais a meu critério na área de megalitos e arte rupestre. Porque tem muito mais que isso. Eu interpretei assim. Então a dificuldade primeiro é essa. O segundo, eu aprendi realmente a mexer com ArcGIS e depois com Adobe Illustrator para fazer a parte de design gráfico. Porque eu peguei bases cartográficas do IBGE, basicamente, ou da National Geographic, ou do Map Biomas, e peguei um rapaz para me ajudar, que ele é um geógrafo especializado nisso. Trabalha, inclusive, na matriz da ArcGIS aí. Então, quando eu tinha dificuldade, ele fazia a base cartográfica e mandava para mim. Eu pegava, modificava o que eu queria e inseria os elementos. Porque a maioria dos elementos que eu inseri não são georreferenciados, porque em função do tamanho da região, eu errar por 1 ou 2 quilômetros não muda nada no mapa desse. No tamanho disso aqui gigantesco, então não tem grandes problemas de referenciamento. Agora, as bases cartográficas são todas oficiais. Depois de pegar as bases cartográficas, adaptar no que eu queria, colocar com Adobe Illustrator e depois com o InDesign formatar textos, imagens, ícones, tudo, eu passei para um design gráfico, uma moça design gráfico era especializada, que disse, olha, faz isso aí ficar mais bonito. Ser uma interface amigável, melhora essas cores, põe uma hierarquia adequada de cores, melhora esse ícone que eu inventei aí, que são ícones esquisitos, melhora as fontes. Então foi assim o trabalho, até que chegou no final, eu submeti a esse consultor revisor que a Vale me pediu que usasse. Ele deu uma revisada geral, pediu para trocar a ordem dos capítulos, contratou uma revisora de inglês para checar. Eu peguei uma vizinha minha que é inglesa, para checar o meu inglês, que o meu inglês eu fiz, jogar no chat GPT, ele devolvia, eu ajeitava, está aqui, está pronto em inglês. Ela ajeitou lá, né? Segundo, ela é uma nativa de inglês, melhorou muito as coisas lá. Porque o meu inglês é fraco, e o chat GPT é melhor que eu, então usei muito ele. E hoje tem que usar, pô, ele ajuda pra caramba, nossa. Agora você não pode pegar e usar, você tem que criar, porque sai muito chute, muita besteira. Mas ajuda muito na produção, isso aí. Então tudo em inglês, eu peguei, joguei no chat GPT, ele me devolvia, eu corrigia, eu adaptava. Depois o revisor eles consertaram. Então foi assim que eu fiz. Bom, pessoal, mais algum aí, porque nós estamos querendo encerrar agora, porque
Já estamos na hora do happy hour aí. O pessoal já deve estar comprando a hora. Vai ser vendido esse livro? Tem metanol? Esses livros, os primeiros 100 mil são da Vale, ela faz o que quiser. Agora, depois disso, nós tivemos uma vez no Senado, mostrando para o senador, e ele quer imprimir na gráfica do Senado para distribuir. Tudo bem, vamos conversar depois. Mas a primeira edição são 100 mil. A Vale também vai querer imprimir mais. Por enquanto não é vendida, é distribuída para todo mundo que quiser. Maravilhoso esse trabalho. Só curiosidade. Tem ele em formato PDF? Tem, eu tenho, mas eu não posso distribuir porque é da Vale. Só para uma curiosidade minha. Dentro dessa pesquisa toda que você fez, um trabalho enorme, parabenizado mesmo pelo trabalho, isso é uma fonte de pesquisa também, né, do seu trabalho. Mas você chegou até a verificar, por exemplo, nós falamos em ONG, levantou a quantidade de ONG que tem na Amazônia também, não? Não me arrisquei, pô, porque tem ONG que você nem sabe onde está. Ia dar uns 5 capítulos. Ia dar uns 5, é isso mesmo. Olha, só em Santarém deve ter umas 2.000, viu? Pois é. É esse pessoal que atrapalha. Esse pessoal que atrapalha, isso aí. Vou te contar. Gente, então, ó, estamos encerrando. Se alguém quiser mais uma pergunta. Procurou fazer um mapa para as pessoas todas entenderem. Vamos encerrar e mais uma vez parabenizar o Clóvis pela. Eu acho que você marcar uma outra depois. Eu só queria falar uma coisa para o colega geógrafo lá. Eu procurei fazer esses mapas de cartograma numa linguagem que todo mundo entenda, que isso aí não é para engenheiro nem para cartógrafo, é para médico, para advogado, para todo mundo entender. Muito racional. Eu quis falar de mim, acho que eu te conheço.